nós nos propusemos a falar um pouquinho sobre as dificuldades do movimento espírita. E eu queria começar trazendo aquela que para mim é a maior de todas as dificuldades do movimento espírita: o desconhecimento doutrinário. Com certeza absoluta, a maior dificuldade que o movimento espírita é não conhecer aquele que deveria ser o seu objetivo maior de estudos. Infelizmente, Allan Kardec, para nós, para a grande maioria dos espíritas, é um ilustre desconhecido. Nos casos mais extremos, embora graças a Deus eles sejam mais raros, mas em casos mais extremos nós percebemos que existe em uma pequena parte do movimento espírita, graças a Deus pequena, total desconhecimento da codificação. Total desconhecimento da obra daquele espírito extraordinariamente elevado. Tanto que Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz, quando ele vai falar sobre a chegada do Consolador, Emmanuel diz assim textualmente: um dos espíritos mais lúcidos da psicosfera da Terra recebe a missão de trabalhar no plano físico para, entre aspas, materializar aquele que seria o Consolador prometido por Jesus. Quando Emmanuel diz que é um dos espíritos mais evoluídos da psicosfera da Terra, ele está tentando caracterizar para nós quem é Allan Kardec em termos de elevação espiritual. Um dos membros do Espírito de Verdade. Um dos membros dessa Pleiade precisou encarnar para cumprir a missão de estudar os fenômenos mediúnicos, estudar a natureza e ao mesmo tempo o destino do espírito imortal e codificar para nós essa doutrina extraordinária que, infelizmente, de forma profunda, é muito pouco conhecida por nós espíritas. Nós vamos perceber o quanto a ignorância com relação à obra do codificador tem atrapalhado o desenvolvimento do movimento espírita. E aqui nós precisamos entender essa diferença. Nós não estamos falando em prejuízos para a doutrina espírita, mas sim para o desenvolvimento e a propagação do movimento espírita. Nesse trabalho, nesse movimento de levarmos doutrina espírita até as pessoas. Muitas vezes nós não percebemos, porque falamos demais em transição planetária. Parece que nós estamos preocupados com a transição do planeta. E eu costumo dizer que transição de planeta, gente, não é um problema direto nosso. Alguém aqui tem condições de alterar alguma coisa drástica na transição do planeta? Ninguém aqui altera quase nada na transição do planeta. A transição planetária é uma responsabilidade de nosso Senhor Jesus Cristo, e fiquem tranquilos, Jesus dá conta do recado. Às vezes nós não percebemos que o movimento de transição planetária tem um coordenador para isso, quando nós deveríamos estar preocupados com a nossa transição pessoal. Mas o que eu quero comentar aqui, nesse instante, para que nós entendamos o quanto a falta de estudo está trazendo prejuízo para nós, é que o movimento espírita também se encontra em fase de transição. Há algumas décadas atrás, muitos espíritas, talvez alguns até estejam aqui, muitos espíritas foram formados em reunião mediúnica de porta aberta. As reuniões mediúnicas aconteciam, quem chegasse até as 8 entrava e assistia a reunião, e muitas vezes era até convidado para ir para a mesa, era até convidado para ir para a reunião. Muitos daqui talvez tenham vivido essa fase. E em cima de assistir uma reunião mediúnica muito pouco estruturada doutrinariamente, aberta para qualquer um assistir, muitas pessoas se formaram espíritas. Muitas pessoas chegaram ali com mediunidade muito aflorada, às vezes com casos tenebrosos de obsessão, e assim era, em síntese, em essência, a formação do espírita algumas décadas atrás. Mas já começou há bastante tempo. Bastante tempo. O trabalho da espiritualidade para que a formação do espírita mudasse. Já se iniciou há bastante tempo uma ação da espiritualidade, fazendo com que nós espíritas trabalhemos na formação de novos espíritas através dos estudos. Mas o problema é que o grosso, a grande maioria do movimento espírita não está entendendo esse movimento. Embora o movimento de formação de espíritas tenha já se iniciado e há bastante tempo nos grupos de estudos, nós, os responsáveis pelo trabalho no plano físico, estamos engatinhando
nesse movimento que nós realizamos, de palestra, de divulgação pela oratória, visitando várias casas espíritas, eu cheguei a conhecer casas espíritas que estão estudando o livro O Segredo. O Segredo. O que tem de espiritismo nisso? Eu posso até extrapolar o comentário. O segredo para quem? Se a lei de atração e a lei do magnetismo já estão em O Livro dos Espíritos há quase 160 anos atrás, mas existem casas espíritas estudando o livro O Segredo. Os princípios fundamentais da doutrina espírita estão sendo divulgados nas melhores formas de divulgação possível. A imortalidade, a comunicabilidade, a reencarnação estão nas novelas, estão nos filmes. E a divulgação está transcorrendo do jeitinho que Jesus planejou. Mas o momento do movimento espírita requer um pouco de cuidado. O movimento espírita já tinha conseguido se expandir. E a doutrina espírita poderia ser simbolicamente comparada a uma árvore que já estava dando os seus frutos. Já estaria espalhando, segundo Emmanuel, ramaria, ramos, flores, frutos e essências. Então, em 100 anos, o trabalho do Consolador já estava se consolidando. E pessoas já estavam encontrando consolação nas lides espíritas. Mas olha que interessante, ele diz agora. Que princípios afins se lhe instalem nos movimentos, a maneira de árvores tecendo ninhos transitórios nos galhos, de tronco generoso é inevitável. Alguém entendeu? Quantas pessoas não espíritas se aproximam de uma casa espírita para ver o que elas conseguem aproveitar? Aproveitam o que podem e depois se afastam. Quantos espiritualistas estão se aproximando de nós para ver se conseguem tirar de nós alguma resposta? Está acontecendo, gente? Está acontecendo? Quantos espiritualistas estão se dizendo espíritas? Quantas vezes nós encontramos centros que não são espíritas, que não seguem Kardec, que não têm um estudo sério, são muito mais espiritualistas em todas as outras linhas do espiritualismo que nós respeitamos, mas se você olhar na fachada da casa, o que está escrito? Centro Espírita. Isso está acontecendo? Então, esses irmãos que tentam se aproximar do movimento espírita, que tentam se aproximar da doutrina espírita, para ver o que conseguem aproveitar, aproveitam o que podem e se afastam, é um movimento natural. Vamos ler de novo? Que princípios afins, por exemplo, doutrinas espiritualistas. Por exemplo, pessoas que vêm à casa espírita por curiosidade. Pessoas extremamente inteligentes que creem encontrar na doutrina espírita todas as respostas e, se possível, todas as soluções para os seus problemas. Que princípios afins se lhe instalem nos movimentos, a maneira de aves tecendo ninhos transitórios nos galhos e troncos generosos, é inevitável. É impossível para nós evitar que essas pessoas se aproximem. Eles vão chegar. Vão ficar por um tempo. Mas quando perceberem que não tem muito para usufruir, porque não tem maturidade para entender doutrina espírita profundamente, eles vão embora. E a analogia que Emmanuel fez foi belíssima. Já que ele comparou a doutrina espírita a uma árvore, ele vai nos dizer que essas pessoas que se aproximam, aproveitam e saem, podem ser simbolicamente comparadas a aves, que chegam, fazem o ninho, botam o ovinho, choca, o filhote cresce e eles vão embora. Eu achei extraordinária essa analogia de Emmanuel. É inevitável que isso aconteça. E como casa de caridade que nós somos, que as casas espíritas são ou deveriam ser, a nossa obrigação é acolher. A porta tem que estar aberta. Mesmo se você perceber que a pessoa só veio para aproveitar, só veio para tirar uma resposta, às vezes para explorar, nós temos que receber. Porque cada minuto dentro de uma casa espírita é importante. Conhecer as leis que regem a vida do espírito imortal. Porque a codificação, toda a obra de Kardec, diga-se de passagem, está pautada, está assentada nas leis que regem a vida do espírito imortal. Agora eu queria que vocês me ajudassem. Se essas leis regem a vida de um espírito imortal e essas leis foram criadas por Deus, elas se desatualizam? O que é de Deus desatualiza? Pois é. Mas nós vamos encontrar pessoas que dizem que a obra de Kardec está desatualizada. E é aí que nós vamos perceber o movimento
dos reformadores espíritas, para os quais nós precisamos estar atentos. Eu vim para falar de dificuldades do movimento espírita, para a gente olhar algumas das dificuldades, alguns dos problemas pelos quais nós estamos passando. Mas não é a minha intenção focar no problema. Toda vez que nós discutimos um problema, o foco tem que ser na solução, senão você não sai do lugar. Nós precisamos conhecer Kardec. Nós precisamos estudar para pautar a nossa reforma íntima em bases sólidas e para pautar as nossas práticas espíritas. Por exemplo, reunião mediúnica, em bases sólidas. Mas é lógico que, infelizmente, existe um movimento querendo frear. Tem inúmeros símbolos na Bíblia que nos dão a entender que é muito mais fácil ficar do jeito que está. É muito mais cômodo deixar do jeito que está. Porque a mudança requer renovação. A mudança requer atitude. Mas às vezes a gente vê pessoas que não têm o hábito de um estudo mais profundo. Não têm o hábito do estudo profundo de Kardec, que é o essencial para nós. Mas a pessoa responde. Kardec vai chamar esses espíritos, na escala espírita, de pseudo-sábios. Cuidado com os pseudo-sábios. Eu não sei se existem pseudo-sábios na cidade de vocês, mas lá em Severina, aqueles a quem a gente pergunta qualquer coisa, ele responde. Ele não tem compromisso com a verdade. Se você perguntar de filosofia, ele sabe. Se você perguntar de medicina, ele sabe. Se você perguntar sobre o jogo de baralho, ele sabe. O que você perguntar, ele sabe. Às vezes, lógico que isso se aplica a esses pseudo-sábios, mas vamos trazer isso para nós. Quantas vezes nós não temos a humildade de dizer não sei? Quantas vezes nós não temos a humildade de falar, olha, não tenho informação para te passar agora, vou pesquisar e te trago alguma coisa. Jesus, no texto de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, bem no início do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, se você quiser, sugere um movimento interno de fazer resplandecer a nossa luz. Fazei brilhar ou fazei resplandecer a tua luz. No início do capítulo 25, também do texto de Mateus, Nosso Senhor nos diz, na parábola das 10 virgens, da necessidade de luz própria. Lembra dessa parábola, gente? 5 virgens tinham a lei do azeite na sua candeia, uma reserva de azeite. As outras 5 virgens só tinham o azeite da candeia. À meia-noite, quando o noivo chegou, as 5 que não tinham a reserva de azeite, ficaram no escuro e não puderam receber o noivo. É um símbolo profundo e extraordinariamente bem pensado por Jesus, dizendo que nós não podemos depender de combustível dos outros. E o combustível nessa ocasião era usado para fazer luz. Se eu não posso depender do combustível dos outros, de forma simbólica ele está dizendo para que eu não dependa da luz dos outros. Você deduz que o símbolo discutido na parábola das 10 virgens é a necessidade de luz própria. Então vamos nos apegar ao texto. Mateus 5,16. Fazei brilhar ou fazei resplandecer a tua luz. Tua. Cada um faz a sua. Na parábola das 10 virgens, o mesmo movimento de não depender da luz dos outros. Mas eu vejo no movimento espírita uma tendência a gostar do guru. Ninguém quer abrir o evangelho e procurar as respostas. Todo mundo adora procurar um dirigente espírita, um médium espírita, um palestrante espírita para perguntar o que fazer. E às vezes nós não percebemos que isso cria um movimento de fascinação. Toda vez que eu pergunto para alguém o que fazer, eu faço o que ele sugeriu e dá certo, eu fico dependente dele. Concorda? Faz sentido, gente? E nada mais é feito sem consultar o guru. Foi para isso que nós fomos criados? É isso que a doutrina espírita nos ensina? Desconhecimento doutrinário. Fazei brilhar a tua luz. Nós precisamos fazer valer tudo que nós estamos aprendendo com essa doutrina maravilhosa. Tudo que nós estamos aprendendo com a chamada terceira revelação. Tudo que nós estamos aprendendo com o chamado consolador que Jesus prometeu. No texto do evangelista João, especificamente no capítulo 14, entre os versículos 15 e 16. Se vós me amais, observareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará ou vos enviará outro consolador. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.